Hoje a gente vai falar sobre um perigo que muitas vezes passa despercebido, mas que afeta milhares de pacientes em hospitais. É uma infecção bem comum e que, na maioria das vezes, poderia ser evitada. Vamos entender como. Para começar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Dentro de um hospital com tantos riscos, qual seria um dos mais frequentes e que, ao mesmo tempo, tem um enorme potencial de prevenção? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Esse número aqui é a chave de tudo. De 35 a 45% de todas as infecções que pacientes adultos pegam no hospital são infecções do trato urinário. É uma fatia gigantesca, o que já dá uma ideia do tamanho do problema que a gente vai desvendar agora. Então vamos mergulhar fundo para entender a dimensão e o impacto desse risco hospitalar que é tão comum. E por que ele é um desafio tão grande para a saúde, né? Primeiro, o básico. O que é exatamente uma ITU? E a conexão com o ambiente hospitalar é muito direta. Para se ter uma ideia, até um quarto de todos os pacientes internados vai precisar de uma sonda urinária em algum momento. Ou seja, 1 em cada 4 pacientes acaba exposto ao principal fator de risco para essas infecções. E isso nos leva direto para a causa número 1, a tal da conexão com a sonda. Vamos ver agora como esse aparelho médico que é tão útil acaba se tornando a porta de entrada para a infecção. O aparelho no centro dessa história toda é a sonda vesical de demora, a SVD. É um tubo bem flexível que vai lá na bexiga para drenar a urina sem parar. Em muitas situações, é uma ferramenta médica simplesmente essencial. Só que aí é que tá o paradoxo. A mesmíssima sonda que está ali para ajudar o paciente acaba criando uma verdadeira avenida para as bactérias entrarem no sistema urinário. E a contaminação pode vir tanto por dentro do tubo, quanto, o que é mais comum, pela superfície de fora mesmo. Então, o processo é bem direto. Primeiro, as bactérias, que muitas vezes já vivem no corpo do paciente, colonizam a sonda. Depois, elas vão subindo pelo tubo, sabe? Formando tipo uma camada, um biofilme. E por fim, chegam na bexiga. Lá, elas podem se multiplicar e pronto, está instalada a infecção. Na grande maioria das vezes, a simples presença da bactéria na urina não causa um problemão. O risco de verdade está naqueles 1 a 4% dos casos em que a infecção piora e vira uma bacteremia, ou seja, bactérias na corrente sanguínea. E aí, o perigo fica muito claro. A bacteremia tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 30%. Mas, olha, a boa notícia é que esse é um problema que tem solução. E a resposta não é parar de usar as sondas, claro que não. É saber como gerenciá-las do jeito certo, de forma bem rigorosa, seguindo um protocolo baseado em ciência. Os pilares dessa prevenção são basicamente 3. Primeiro, só usar a sonda quando for indispensável, nunca por conveniência. Segundo, a inserção tem que ser feita com a técnica estéril, super cuidadosa. E terceiro, que talvez seja o mais importante de todos, tirar a sonda assim que não for mais necessária. Ou seja, o ponto crucial é esse: o tempo é o inimigo. Cada dia a mais que uma sonda fica ali, no lugar, aumenta o risco de infecção. Por isso, a remoção o mais rápido possível é a atitude mais crítica que se pode tomar. Ok, agora vamos para um guia bem prático sobre os cuidados com a sonda. O que se deve fazer e, claro, o que não se deve fazer de jeito nenhum. Do lado do que se deve fazer, é fundamental manter o sistema de drenagem fechadinho para evitar contaminação. A bolsa que coleta a urina tem que ficar sempre mais baixa que a bexiga, para a urina não voltar. E a higiene diária é essencial. Já do outro lado, o que não fazer? Usar a sonda só porque o paciente tem incontinência, deixar a bolsa encostar no chão ou levantar ela acima da bexiga, por exemplo, na hora de transportar o paciente. Agora, uma sequência rápida de coisas que a ciência já mostrou que não funcionam. Primeiro, não adianta muito usar rotineiramente aquelas sondas especiais, sabe, com cobertura de prato ou antibiótico. Não tem prova de que elas diminuam o risco de infecção de forma significativa. Segundo, não se deve trocar as sondas de tempos em tempos, tipo de forma programada. Pode até parecer uma boa ideia, mas na verdade, cada troca é uma nova chance de colocar bactérias para dentro do sistema. A troca só deve acontecer se der algum problema, como um entupimento. E terceiro, tratar bactérias na urina de um paciente que não tem sintoma nenhum, o que a gente chama de bacteriúria assintomática, geralmente não é uma boa. Isso não costuma diminuir o risco de uma infecção com sintomas e ainda por cima pode ajudar a criar resistência a antibióticos. Para fechar, vamos amarrar todas essas pontas e ver o que tudo isso significa para o que mais importa: a segurança e o bem-estar dos pacientes.
O objetivo de toda essa análise não é colocar medo em ninguém, muito pelo contrário, é empoderar. Quando a gente entende os riscos e as melhores formas de prevenção, a informação vira uma ferramenta poderosíssima para a segurança. Se for para guardar uma única mensagem de tudo isso, que seja esta: de todos os fatores de risco, o tempo que a sonda fica no paciente é o mais perigoso e, felizmente, é o mais fácil de controlar. Portanto, tudo se resume a uma única pergunta, mas uma pergunta fundamental. Uma que as equipes de saúde, os pacientes e seus familiares deveriam fazer todos os dias. Essa sonda ainda é absolutamente necessária? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para evitar uma complicação muito séria.